Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados, eu senti no coração de estar falando a respeito de crescimento de fé, de estar desenvolvendo mais fé. Mas só antes de começar o estudo, só para deixar claro, amados, eu ainda não cheguei lá, tá? Eu estou desenvolvendo ainda, estou crescendo na fé, estou caminhando com Cristo, eu espero alcançar a fé que eu tenho buscado. Mas o Senhor tem me revelado algumas coisas que ajudam no meu caminhar e eu vou estar passando para vocês, porque o cristão ele deve buscar desenvolver a fé, porque na palavra está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, amados, a fé é a base para o cristão. O cristão ele tem que buscar ter mais fé. E por que é impossível agradar a Deus sem fé, amados? Porque a fé, ela nada mais é do que você confiar, do que você acreditar em algo. Então, para Deus, quando você não crê nele, quando você não acredita, isso magoa, né, amados? É compreensível. Vocês imaginam que você tem uma pessoa que você ama e essa pessoa não confia em você, não acredita nas coisas que você fala, nas coisas que você faz. Então, isso vai causar dor, isso vai te magoar. Porque é natural, né, amados? Então, Deus, ele não se agrada de quando a gente não crê nele. E não é só não crer no sentido genérico, mas em tudo. Ele quer relacionamento, ele quer que a gente confie nele em cada detalhe da nossa vida. Então, e não é só em relação à base da coisa, vamos dizer assim, a base do cristianismo, que é a salvação, mas em tudo, sabe, amados? Então Jesus, por exemplo, ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Naquela passagem em que Pedro tenta andar sobre as águas e ele fracassa. Depois, quando Jesus volta para o barco, ele fala essa frase: por que sois tão tímidos? O que Jesus quis dizer com timidez, amados? Tem uma passagem no Apocalipse, eu vou ler para vocês, e fala assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Amados, o que ele quer dizer com timidez aqui nesse contexto? Eu lembro que muitas vezes eu lia isso e eu não entendia. A timidez que Jesus está se referindo não é a timidez humana que a gente tem, que às vezes a gente fica constrangido, a gente tem vergonha. Não é isso. A timidez que ele está se referindo é a timidez espiritual. O que acontece? Quando a gente tem timidez, a gente sente constrangimento, a gente sente vergonha de estar falando, estar pedindo as coisas, né, para alguém, por exemplo. Então, vou dar um exemplo. Minha filha, ela é bastante tímida, né, uma criança bastante tímida. Então, quando ela tá se relacionando com alguém que ela não tem, assim, muito intimidade, naturalmente ela fica constrangida, ela se fecha, ela tem vergonha. Por outro lado, quando ela tá em um ambiente que ela se sente à vontade, que é um ambiente de casa com pessoas que ela conhece, ela não tem nenhuma timidez, ela é muito diferente. Então, amados, a timidez, ela tem a ver com relacionamento, com você não se sentir à vontade com aquela pessoa que você está lidando. Então, o que acontece? A pessoa que ela é tímida espiritualmente é porque ela não confia em Deus, é porque ela não conhece Deus o suficiente. Porque se a gente conhece, a gente fica à vontade, certo? Agora, se você não conhece a pessoa com quem você está se relacionando, você não se sente à vontade, você fica tímido, você fica constrangido. Então, é por isso que os tímidos não têm parte no reino dos céus, como está escrito. Por quê? Porque os tímidos não têm fé. Quem é tímido não tem fé, amados. E não é a timidez humana, né? Só para ressaltar, a timidez espiritual do relacionamento com Deus que Jesus estava se referindo. Então, é extremamente necessário que nós cristãos, a gente busque a fé, o relacionamento com Deus, certo? Só que o crescimento da fé
é sempre um mistério para o cristão. Muitas vezes a gente não sabe como alcançar essa fé, né? Jesus falou que a fé é como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas quando ela cresce, ela se torna a maior das árvores. Então, amados, a fé, ela é semeada, ela é colhida, ela vai se desenvolvendo. Então, amados, um dia eu tive um sonho sobre isso, né? Porque é algo que eu tenho buscado muito. E o Senhor me deu um sonho bastante interessante. Eu vou estar contando para vocês. Foi o seguinte: eu sonhei que eu estava na beira da praia, tinha uma casa que era... Eu morava ali junto com outros irmãos, minha família, irmãos da igreja, né? E nós estávamos nos retirando daquela casa porque a gente ia se mudar para um outro lugar. E quando eu cheguei na beira da praia, eu olhava assim, no meio do mar, tipo uns 300, 400 metros assim para dentro do mar, tinha uma ilha toda feita de pedra. E incrustada naquela ilha tinha como se fosse uma grande edificação. E aquela edificação, amados, eu sabia que era uma embaixada. Mas aqui só fazendo um parênteses para já trazer um entendimento para vocês. Na Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo aqui nesse mundo. Então, amados, como é que funciona uma embaixada? A embaixada é um pedacinho do nosso país de origem dentro de um país estrangeiro, certo? Então, quando você está num país estrangeiro, se você quiser que as leis e as regras do seu país passem a valer para você, você tem que entrar dentro da embaixada do seu país. E aí a regra passa a valer. Então, amados, nós somos estrangeiros aqui nesse mundo, e para que o reino dos céus seja feito nos céus, na terra, assim como nos céus, né? Como está escrito, para que as regras dos céus venham valer aqui na terra, é necessário que a gente esteja dentro da embaixada de Cristo. E qual que é a embaixada, amados? É a fé, certo? Através da fé, a gente faz valer as regras do reino dos céus aqui na terra. Por isso que sem fé não tem como interferir nesse mundo, né? Sem a fé, a gente está sujeito às leis desse mundo, como todos os outros. Então, por isso que o cristão tem que estar dentro da embaixada de fé. Então, amados, no sonho nós queríamos ir para lá, só que nós não sabíamos como chegar lá. A ilha era toda feita de pedra, a água do mar batia, né, contra as rochas, e nós não sabíamos como chegar lá. Alguns irmãos deram algumas ideias mirabolantes, assim. Alguém falou assim: vamos deixar o mar levar a gente, e quando a água ela se chocar contra as pedras, ela vai nos arremessar lá dentro. E eu fiquei pensando, essa ideia não é uma ideia boa. É meio suicida isso, né? Porque a gente pode acabar se ferindo, se machucando, a gente não sabe onde a gente vai cair e tudo mais, né? Outros falavam, vamos de barco, mas aí o barco poderia se chocar contra as rochas também, porque a onda no mar batia com muita violência contra as rochas. E enquanto os irmãos pensavam em alguma coisa, eu lembro que nós tínhamos que ir para lá, era uma coisa urgente, sabe, amados? Então as pessoas estavam pensando em coisas muito loucas para resolver o problema. E eu comecei a conversar com Deus, eu falei: Senhor, traz uma solução, mostra como a gente faz para entrar nesse lugar. Quando eu comecei a orar, de repente a maré começou a baixar, e ela foi baixando até chegar aos pés daquela montanha. E quando chegou aos pés daquela montanha, eu vi que surgiu uma escadaria que estava submersa, ela não estava aparecendo, mas quando a maré baixou, a escadaria surgiu, melhor dizendo. E eu chamei as pessoas, falei: olha, gente, não precisa de tudo isso, tem uma escada, é só subir. E nós começamos a subir degrau por degrau, até atingir o primeiro patamar, que já era dentro da ilha. E aí a maré voltou ao normal, mas nós já estávamos dentro, né? Só que ainda faltava entrar dentro daquela construção. E aí eu olhei e eu vi que tinham várias escadinhas dessas de ferro, dessas de emergência, na lateral dos muros. De longe não dava para ver essas escadinhas porque elas eram muito pequenas, muito estreitas. E nesse momento surgiu um homem, que eu creio que era Jesus. Ele apareceu, só que no sonho eu não percebi. Ele apareceu e ele falou assim: eu tô indo para lá, venham, sigam-me.
E aí todos nós começamos a ir atrás daquele homem, ele ia subindo as escadinhas, porque eu lembro que tinha várias escadas, mas era importante saber qual que era a certa que ia levar para o lugar onde nós queríamos ir. E nós fomos seguindo ele, e eu lembro que eu tinha que seguir um olho fixo nele e não olhar para trás, porque era muito alto, dava medo quando a gente olhava para baixo. Mas não era muito complicado se a gente o seguisse. E até que a gente conseguiu entrar, e quando nós entramos lá dentro, tinha muitos quartos e estava tudo preparado para nós, amados. É como se já estivesse esperando por nós lá. E a visão acabou. Visão não, sonho, desculpa. E aí, amados, eu entendi o que Deus quis dizer, sabe? A escada, o que ela representa? Ela representa um crescimento, certo? Ela é algo que se constrói, você vai subindo um degrau de cada vez. E tem a ver com relacionamento, sabe, amados? A fé não é algo que vai vir do nada, ela precisa ser construída, ela precisa ser conquistada. Você vai desenvolvendo mais fé na medida que você vai conhecendo a pessoa de Deus, né? Na palavra está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando essa passagem foi escrita, amados, ela foi escrita numa época em que a Bíblia ainda estava sendo escrita, tá? Então tem gente que fala, não, ouvir a palavra de Deus é ler a Bíblia. Isso inclui ler a Bíblia também, tá, amados? Mas só que é o seguinte, a Bíblia, ela não tinha sido escrita naquela época ainda. E as escrituras do Velho Testamento, elas até existiam, mas elas não eram acessíveis para todo mundo, até porque a maioria das pessoas não sabia ler e escrever. E não existia imprensa para poder estar copiando os livros para todo mundo, disponibilizando para todos. Então, quando Paulo fala ouvir a palavra de Deus, ele está se referindo ao relacionamento íntimo com o Senhor. Quando a gente ouve Deus falar, seja da maneira que for, isso faz crescer a fé da gente. Porque quando Deus fala conosco, isso é algo pessoal, isso traz intimidade. Isso faz com que a gente confie mais nele, faz com que a gente o conheça melhor. E para que a gente possa ouvir Deus falar, amados, a gente tem que buscar esse relacionamento, essa intimidade. É algo que você tem que construir, sabe? Não adianta você achar, amado, que você vai receber uma fé ousada de um minuto para o outro. Então, é o que representa no sonho aquela situação em que os irmãos queriam se lançar contra as rochas lá, numa tentativa suicida de ter fé. O que representa isso? Representa, amados, aquelas tentativas que a gente faz de ter uma fé ousada do nada, sabe? A pessoa, assim, ela passou a vida, vou dar um exemplo, a pessoa passou a vida sem buscar a Deus, sem orar, apenas seguindo a rotina de um cristianismo padrão, de um cristianismo morno. Ela não tem relacionamento com Deus e aí, de repente, surge na vida dela uma situação em que ela precisa ter fé, né? E aí a pessoa vai tentar ousar aquela fé grande, né? E ela não vai conseguir, ela corre o risco de se machucar, de se ferir, de se frustrar, porque ela não está preparada. Como é que você vai confiar em alguém que você ainda não conhece? Certo, amado? Então, muitas vezes o que acontece é que a pessoa pensa assim, se eu tiver uma atitude ousada, Deus vai se comover e Ele vai me dar aquela fé que eu preciso. Só que não é assim que funciona, amados, não é dessa maneira. A fé, ela vai vir com o crescimento do relacionamento de você com o Senhor. Você precisa conhecê-lo para que você consiga confiar nele, sabe? Então, se você vai tentar uma atitude de fé que você sabe que no fundo você não acredita, ou que você duvida do amor de Deus, ou que você duvida que Deus queira fazer aquele milagre, é melhor nem começar, porque você não vai conseguir. Tá? Na palavra do Senhor está escrito, tem uma passagem que está escrito que a gente não deve iniciar uma construção sem antes verificar se você tem todo o material para terminá-la.
Então não adianta a gente ter uma ousadia de fé sem que você tenha preparo. É necessário construir isso. Isso leva um tempo, sabe, amados? Por isso, é importante a gente começar desde já a construir nosso relacionamento com o Senhor, para que nos momentos difíceis a gente esteja pronto. Entendem? Então, qual é a receita do bolo para ter fé? Não existe uma receita, amados. A receita é buscar relacionamento através de Jesus Cristo. Você veja, por exemplo, que Jesus na Bíblia, quando ele ia fazer os seus milagres, ele nunca fazia de um jeito igual ao outro. Vocês devem ter reparado nisso. Cada milagre era feito de uma maneira diferente. Por que acontecia isso, amados? Porque Jesus estava sendo obediente ao Espírito Santo. Ele estava seguindo instruções. E cada caso era um caso. O relacionamento dele direto com Deus fazia com que ele soubesse o que deveria ser feito naquele momento. E da mesma maneira, acontece conosco. A gente tem que ter intimidade com o Senhor para saber o que fazer em cada situação. Não existe uma fórmula mágica para a gente saber o que fazer. A gente tem que construir esse relacionamento passo por passo. Então, como começar, amados? Jesus falou que a fé seria como um grão de mostarda, que ao ser plantada, ela desenvolve, cresce e se torna uma grande árvore. Então, não se preocupe se você tem uma fé muito pequena, se você está começando ainda, se você tem muita dificuldade. Pega essa pouca fé que você tem e começa a trabalhar nela, começa a se exercitar, começa a tentar com coisas simples do seu dia a dia. Vai buscando o Senhor, conversa com Ele, busca relacionamento, sabe, amados? Tem gente que passa a vida inteira na igreja, ouvindo milhões de pregações e mesmo assim não tem mais fé por causa disso. Então, não adianta também você só ficar ouvindo se você não absorve o que você está ouvindo. Você tem que pôr em prática aquilo que você está recebendo e buscar um relacionamento com um Deus real, sabe, amados? Eu digo que pelas minhas experiências que com o passar do tempo, quanto mais eu busco o relacionamento com o Senhor, mais real ele vai se tornando, até que chega às vezes a um ponto de quando eu vou fazer uma oração, eu tenho a impressão de que eu estou falando com Deus real, né? Com alguém que está ali realmente presente, não com algo abstrato, sabe, amados? Embora Deus ele seja espírito, quando eu falo com ele, muitas vezes para mim, ele é bem real. E isso ajuda muito a gente a ter fé, amados. Porque quando você sente que você está falando com alguém que existe, e que você sabe qual é a reação dele, o que ele gosta e o que ele aprova, o que ele não aprova, fica muito mais fácil você ter fé. Obviamente, eu ainda estou crescendo, estou desenvolvendo, como eu expliquei para vocês. Ainda tenho um longo caminho pela frente, mas as instruções que Deus tem me dado estão me ajudando muito. E eu espero que possa estar ajudando vocês também, amados. Eu já passei por algumas experiências assim de conseguir ter fé que antes eu não tinha. E eu percebo o quanto eu evoluí. E tudo isso tem a ver com esse relacionamento que eu tenho buscado, amados. Então, eu sugiro para vocês estarem fazendo o mesmo. E só para esclarecer uma coisa, amados, quando eu disse que você não deve tentar, não quer dizer que você não deva treinar, tá? Pega coisas do seu dia a dia, que você sabe que você tem fé, ou que é mais fácil de você ter fé, e vai treinando, vai exercitando, porque quando você consegue, amado, ter fé para uma coisa, que você vê que deu resultado, que deu certo, isso anima a gente de uma forma tal que para o próximo evento que você tiver que tentar, a sua fé vai estar um pouquinho maior. Porque você vê com as experiências que Deus é real, e isso vai acrescentando fé, né? E junto com tudo isso, você também precisa estar buscando relacionamento com Deus e conversando com Ele como um Deus vivo e real, né? E eu sempre digo que a fé ela é quantitativa. Então, quanto mais fé tem ao seu entorno, mais fé ela vai crescendo. Então, ela é multiplicativa, melhor dizendo. Então, amados, quando você tem uma experiência que dá certo, fica mais fácil para você ter a próxima e assim por diante. Outra coisa que funciona, amados, para aumentar a sua fé
vá atrás de pessoas que têm experiências boas, né? Hoje em dia com a internet ajuda bastante a gente encontrar essas pessoas, porque quando você começa a se cercar de pessoas com experiências de fé, de relacionamento com Deus, isso dá para você parâmetros também que ajudam a crescer a sua fé, porque isso também não deixa de ser o ouvir de Deus, né? Ouvir Deus falar. Então, quando você vê que o irmão que é como você, que é uma pessoa simples como você, teve uma experiência forte de fé e que funcionou, isso vai te dar um ânimo para pensar, poxa, pode acontecer comigo também. Então, amados, eu tenho sentido assim que minha fé cresce bastante quando eu vejo as experiências dos outros também. Porque o que acontece muitas vezes a gente está cercado de uma incredulidade ou de falta de experiências ao nosso redor. Você vê que assim, em volta de você, ninguém tem fé, ninguém tem experiências para te contar, e você começa a murchar e achar que é assim mesmo. Isso vai diminuindo, inclusive, a sua fé. Então, cerque-se de pessoas e de informações a respeito desse assunto, porque vai ajudar, amados. Tenho tido experiências, as coisas têm acontecido na minha vida, graças a Deus. E tenho crescido na fé, amados. Aqui eu não vou estar contando muitos detalhes de experiências e tal, para não ficar muito comprido o vídeo, mas assistam meus outros vídeos. Eu conto as minhas experiências e vocês vão ver assim como que Deus ele pode ser muito vivo e real na nossa vida. E é isso, amados. Busquem relacionamento com o Senhor. E até o próximo vídeo. Ah, sim. Alguns irmãos têm pedido para eu colocar as datas e às vezes eu esqueço, tá? Nós estamos no dia 17 de julho de 2017. O sonho que eu tive, ele já faz alguns anos já. Faz mais ou menos uns 3 anos. Eu não lembro a data exata. Eu anotei isso que eu não lembro onde. Então é isso, amados. Busquem relacionamento. E a paz do Senhor Jesus.